Bom dia! Sábado! Desembaraxando episódio 114, começando nesse sábado. É isso aí, chegamos em mais um episódio e bom dia você que tá aqui, já nesse sabadão aí com os motores ligados. E a você que tá vendo o conteúdo gravado, bom dia, boa tarde e boa noite, né? Tá calor aí na sua região? Um calor do caramba, né? Tava aquele frio e agora tá esse calor, né? Há muito tempo que eu não usava bermuda, só usando calça. Aí ontem eu pus uma bermuda, aí meu filho falou assim, nossa pai, só tá com uma bermuda, que engraçado, né? É, porque faz tempo que não usava bermuda, esse friozão que tava. Mas é um prazer ter você aqui no Desembaraxando, tá? Desembaraxando especial de sábado, olha que coisa, né? Eu tenho um jornal que passa na televisão todo dia, jornal tal, né? Aí quando é sábado eles falam que é o jornal tal, especial de sábado, né? Enfim, não sei qual seria a diferença para ter algo assim a mais que é o especial. Então, também sem saber, eu vou colocar aqui também, é o Desembaraxando especial de sábado. Por que baracho? Não, porque é especial. Talvez porque começa mais tarde, né? Não tem que começar tão cedo, que é às 6 da manhã. Desembaraxando de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. E sábados, domingos e feriados, quando dá na telha. Hoje começamos às 8 horas. Amanhã, não sei, vamos ver, né? E quando der vontade também a gente faz, já fizemos uma vez, o Desembaraxando noturno, no meio da semana, à noite, para poder outras pessoas também assistirem o conteúdo. Mas se você perde o conteúdo ao vivo, não se preocupe, o conteúdo está gravado, fica gravado aqui mesmo no nosso Instagram, e depois no Facebook e no YouTube. Então, não tem como perder. É que nem a televisão do presente, né? Você não perde mais nada, né? Antigamente, perdia a novela, perdeu a novela. Só se fosse esperar 3 anos depois, o Vale a Pena Ver de novo. Ou se você tivesse um videocassete na sua casa para gravar, deixar programado para gravar. Hoje não. Hoje você pode dormir mais cedo, pode ficar de boa. Depois você vai nos streams e assiste a novela a hora que você quiser. Aliás, qualquer coisa a hora que você quiser, né? Enfim. Mas vamos parar de falar o que não interessa, né? Vamos ao que interessa, ao tema de hoje. Ó, nós estamos ainda naquela toada de falar sobre o desejo, tá? Vários temas diferentes, mas no final estão falando do desejo. Ontem, deixa eu pegar minha anotação aqui, né? Ontem falamos sobre o que eu desejo. E hoje vamos falar uma coisa que tem embutida ainda a questão do desejo, que é a questão que eu vejo em muitas pessoas isso, já passei por isso muitas vezes também, mas eu vejo que em algumas pessoas é uma coisa mais crônica, assim, mais dificultosa. Vários são os motivos para isso, tá? E eu não vou ter tempo aqui de falar todos os motivos, porque tem coisa que nem da minha área é, tá? Eu não vou pisar num chão que não é meu, que eu não conheço alguma coisa. Mas o que você vai falar, Baracho? Começa logo? Então, começa logo. O tema é Não Consigo Começar. O especial de sábado do Desembaraxando, então, vai falar sobre isso. Começando a live sobre o tema Não Consigo Começar. E realmente esse tema do Não Consigo Começar é um tema muito presente e é um tema que que paralisa muita gente. Paralisa muita gente. Então a pessoa não consegue começar, seja lá o que for. Então, por exemplo, o que para você é muito fácil, o que para você é muito tranquilo, você vai lá, faz e volta pro teu sofá, para outras pessoas não. Seja um projeto, seja um curso, uma mudança de vida em alguma parte da vida, né? E até mesmo coisas do dia a dia. Tem pessoas que não conseguem começar aquilo, né? Vamos pensar, por exemplo, aquela questão de arrumar as gavetas, né? Arrumar as gavetas, arrumar um quarto, colocar a coisa em ordem. Tem pessoas que não conseguem fazer isso, não conseguem mesmo. E você do lado de fora fica assim, mas como não consegue fazer isso? A pessoa não consegue. Então, e assim, tem uma outra coisa, né? A pessoa não consegue começar, seja o que for. E quando começa a fazer alguma coisa, dá uns 2 passos para frente, a pessoa não consegue dar prosseguimento.
e muito menos terminar alguma coisa. Aí, isso é mais conhecido, né? Muitos falam por aí: ah, eu não consigo terminar o que eu começo. Eu começo um monte de coisa, fica um monte de coisa aberta na minha vida e não consigo fechar. Mas isso aí já é um outro passo do jogo, né? E aqueles que nem começaram? E aqueles que sabem que devem começar em algumas coisas, mas por N motivos não começa. Então é um estágio bem anterior, porque quem não termina, pelo menos começou, né? Mas sofre porque não termina. Agora há quem sofra também pelo fato de nem ter começado. Como que é você em relação a isso? Você tem dificuldade em começar algumas coisas? Porque assim, nós também temos as nossas afinidades e nós temos as nossas habilidades, né? Ninguém é hábil assim em tudo, plenamente falando, né? Então vai ser normal que para algumas coisas eu vou ter uma dificuldade em começar, então eu vou demorar um pouco mais, porque é uma coisa um tanto quanto fora da minha alçada. Aí eu posso pedir ajuda, né? Só que até para pedir ajuda eu não vou, então eu não começo também. E outras coisas vai ser mais fácil, né? É que nem livro, assim, eu gosto de ler, né? Então, tô lendo um livro agora, tá sendo bem embaçado para ler assim, mas eu tô lendo ele, né? Fala, caramba, o anterior foi assim, né? E esse agora já tinha ouvido falar que era um livro chato. E não sei se isso me influenciou também. Pode ser, né? Mas fica aquela coisa emperrada. Parece que eu não vou conseguir terminar esse livro. Mas vou terminar sim, tá doido? Não vou ficar sem terminar um livro, né? A minha neurose já vem, né? Mas enfim, falando essa questão de não conseguir começar, então assim, não tem a ver tão somente com a preguiça. Porque essas pessoas que não começam as coisas, elas podem ser taxadas de preguiçosas, de pessoas enroladas, né, de pessoas assim atrapalhadas, né? Eu lembro de uma pessoa que eu escutava e ela falava isso, né? Ela falava que ela era a atrapalhada da família, né? A enrolada da família. A mãe e o pai falavam para ir no mercado buscar alguma coisa, na padaria, sei lá, e a pessoa demorar para voltar. Demorava muito para voltar. E voltava lá com as coisas na mão, com as compras, né? Ah, mas por que você demorou? Ah, porque eu parei e vi alguém, porque eu mudei o caminho, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a pessoa escutava de dentro de casa: ah, mas você é muito enrolada, você é muito atrapalhada, você é muito não sei o quê. Na próxima vez não vou pedir para você buscar as coisas, né? E a pessoa vai introjetando essa conversa de ser enrolada, de ser enrolada, de ser enrolada. E a pessoa não consegue parar de ser enrolada, não consegue parar, por exemplo, de não começar umas coisas, né? Porque é romper com quem falou isso. E é difícil, né? Então, não é só preguiça. Tem casos, Baracho, que é preguiça, sim, claro. Tem pessoa que fica esperando o outro limpar a sua bunda, né? Tem pessoas que ficam esperando o outro fazer. Foram acostumadas, né? Fecha o olho assim, acorda, tudo limpo, tudo resolvido. Alguém fez, né? Alguém fez para essa pessoa. E se alguém faz para essa pessoa, acostumou a outra a não fazer. Acostumou a outra a não começar, né? Mas eu não estou falando aqui de quem não começa por ser preguiçoso, mas é por outros fatores, né? Mas quando a pessoa é julgada por não começar, por não terminar, enfim, parece que não tem constância nas coisas, ela vai ser julgada. E onde começa, Baracho, os grandes julgamentos de uma pessoa? Começa na família, muitas vezes, né? Eu não tô aqui passando pano para quem não faz as coisas, né? Tem uma narrativa aí do coitadismo, do vitimismo, que é uma outra conversa que não ajuda a pessoa a crescer. A pessoa é blindada, a pessoa é colocada dentro de uma gaiola, a pessoa vira café com leite, né? Não exija muito dela, que ela não aguenta muito, né? E ela vai entender que ela não aguenta muito mesmo, não foi levada a ambientes de exposição. Então não é isso também não. Mas na família começa isso, né? Começa as comparações, aí você deveria ser que nem o seu irmão, você deveria ser que nem o seu primo, você, e a pessoa já cresce com esse negócio de comparação, né? E a comparação, gente, é a pior merda que tem na vida, porque é a pessoa utilizar o seu suposto pior, ou até um pior real, versus um suposto melhor do outro. Aí fica sempre isso, né? Sempre eu tô em falta, sempre eu tô pra trás, sempre eu tô... Opa, quase caiu meu caderno aqui. Sempre eu tô inferior, né? Essas conversas, né? Então também não é isso. Mas assim,
Esse lance da pessoa ter dificuldade de começar, seja qualquer que for a coisa, né? Hoje é sabadão, né? Aí a pessoa pensa assim, tem que limpar a casa inteira, tem que, para quem tem quintal, né? Deus abençoe. Aí tem que lavar quintal com mangueira, tem que limpar tudo, né? Aí você fala assim, caramba, né? Ok, trabalhou a semana inteira, tá cansado, eu entendo isso. Mas outras questões não são essas, né? Mas assim, ó, vamos lá. A dificuldade de começar as coisas, ela pode ser na verdade um conflito entre o desejo e o medo. Porque desejo é o que, Baracho? Eu quero limpar, eu quero fazer, eu quero começar alguma coisa, eu quero. E assim, não estamos negando que a pessoa não queira começar, porque quando a pessoa não quer e dane-se, né? Mas a pessoa quer começar, ela quer sair daquela inércia, ela quer fazer um movimento para frente, ela quer realmente, né? Por mais que não acreditem nela, mas ela quer. Só que tem por outro lado o medo, a dúvida, a insegurança e um monte de coisa que fica em jogo nessa pessoa aí, né? Então, por exemplo, começar alguma coisa vai implicar em se colocar no jogo, né? Muitos não se colocam no jogo, aí vai pro outro lado ruim da coisa, né? Aquelas pessoas que criticam os outros, né? Mas critica, mas não tem coragem de fazer o que o outro faz, né? Quem faz aparece, quem faz é alvo, quem faz é vidraça, se põe na chuva, fazer o quê? É isso aí. Agora quem não faz, em alguns casos, torna-se um crítico ferrenho, mas não tem coragem de ir, né? Enfim, começar implica então a se colocar no jogo, começar tem a ver em assumir riscos e começar tem a ver com se colocar no olhar do outro, né? Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em fazer, por exemplo, em passar por avaliações, passar por provas, né? Porque é o olhar do outro, né? Mas o tempo todo isso acontece, né? Nós somos avaliados e avaliamos o outro o tempo todo, formalmente, institucionalmente, ou informalmente no dia a dia. Você bate o olho em alguém e pensa alguma coisa e avalia ela, né? E se avalia também. O tempo todo acontece isso, gente. Não tem como viver sem ficar ileso. Viver é pôr-se a estar. Uma vez que nasceu, já existe. Já causa alguma coisa onde está, mesmo sem fazer nada, né? Então, é assumir riscos, se expor ao olhar do outro, é enfrentar a possibilidade do fracasso, faz parte, mas tem uma coisa aqui. Não é só não começar por não lidar com o fracasso, ou para não lidar com o fracasso, ou por não saber lidar com o fracasso, mas até mesmo lidar com o sucesso. Lidar quando dá certo. Olha que curioso isso aqui, né? Tem gente que tem uma angústia muito grande e nem começa a fazer seja o que for, pelo fato de poder dar certo, pelo fato de ser um sucesso, pelo fato de ter êxito, né? Eu vejo alguns assim que falam isso, né, Baracho? Quando eu estou no primeiro lugar, ao mesmo tempo que é bom, mas é ruim também, né? Tem que se manter naquele lugar, tem que se manter. Você imagina uma prova de Fórmula 1, né? Quem está em primeiro lugar aguenta uma pressão dos que estão atrás e se cometer um erro pode ser ultrapassado, mas pode ganhar também. Mas tem pessoas que têm uma angústia quanto à questão do dar certo. Você conhece alguém assim? Você já passou por isso? Tem aquela angústia não só por poder fracassar, mas tem uma angústia por poder dar certo. Tem uma psicanalista argentina, que eu já falei aqui diversas vezes, né? A Marta Jerez Ambertin. Ela tem um livro chamado As Vozes do Superego, ou em espanhol, As Vozes do Supereu, perdão. Superego, supereu, mesma coisa. Em espanhol, Las Voces del Super Yo. E ela fala, por exemplo, que tem pessoas neuróticas, né, que até adoecem quando triunfam. Tu já passou por isso? Já adoeceu porque se deu bem? Já adoeceu porque deu certo? Ficou mal quando se deu bem? E a pessoa que fica assim mal, quando as coisas vão bem, ela fica caçando coisa, né? Ah, mas tá muito bom isso aqui, né? Tá muito
tá muito certinho as coisas, né? Aí fica pensando, procurando encontrar alguma coisa errada, até que encontra, porque a própria pessoa muitas vezes faz alguma coisa para tirar o desassossego da situação estar boa. Aí volta por um sossego da situação estar ruim. Então, a pessoa pode não começar alguma coisa também pelo medo de dar certo, né? Tem um livro, aí estou fazendo aqui uma propaganda sem ganhar nada, tá? Nenhum tipo de merchan aqui não. É porque eu vi esse livro e só estou recomendando, ó. É o da Natália Souza. Marca aí, Natália Souza. O livro se chama Medo de Dar Certo. Medo de Dar Certo. Natália Souza. Depois que acabar aqui o Desembaraxando, vai no Google e coloca lá. Medo de Dar Certo, de Natália Souza. Compre esse livro, vai comprar esse livro e vai lidar com esse negócio aí, se é você a pessoa em questão, né? Que tem medo que as coisas deem certo. Então, o Lacan dizia que o desejo do homem é o desejo do outro, né? E realmente o desejo do outro é muito forte na gente. Nós não nos libertamos de maneira total do desejo do outro, mas podemos se apropriar muito do nosso desejo, descobrir qual que é o nosso desejo. E viver o próprio desejo é bancar a nossa singularidade, né? Até falamos sobre isso ontem num vídeo curto aí, né? Porque superar os pais é uma coisa maravilhosa, né? Superar os pais é ganhar mais dinheiro que os pais. Superar os pais é estudar. Meu pai não estudou, não fez faculdade. Minha mãe, pessoa simples, né? Não é nada disso. Superar os pais não é você ter uma vida economicamente ou academicamente melhor que a deles. Que bom que tá melhor, tá? Que bom que conseguiu, né? Não tô negando isso. Mas superar os pais é você aí viver o seu desejo e não viver o desejo dos seus pais. Porque muitos ficam na gaiola, alguns pais são bem narcisistas, né? Colocam o filho na gaiola e o filho vai entender que o desejo dele tem que ser o dos pais. Não consegue dissociar esse negócio. Então, superar os pais é superar a idealização que os pais fazem dos filhos. Todo pai vai idealizar alguma coisa no filho, tá? A começar pelo nome que dá, né? Ninguém escolhe o próprio nome. Baracho, mas é recém-nascido, é claro. Mas é isso mesmo, ninguém escolhe o próprio nome e realmente o pai e a mãe vão idealizar muitas coisas nos filhos, né? Coisas boas, legais, saudáveis, mas tem algumas idealizações que são neuróticas já, que negam a singularidade do filho. Aí o filho vai para um caminho, que não estou dizendo um caminho ruim, tá? Não, tem que ser aqui, tem que ser desse jeito. Cria o filho na gaiola. Quer dizer, um filho como esse, um filho desse, não vai superar os pais no sentido de bancar o próprio desejo, bancar a própria singularidade. O que mata alguns pais, e não entendem isso, né? Por mais que ele idealize muita coisa para o filho, e até muita coisa o filho vai querer fazer, mas o filho é um outro. O filho é outro, gente. O filho não é o que eu idealizo. Então, Lacan estava certo. Porque nós precisamos no começo da vida de ter alguém para cuidar da gente, né? Senão a gente não sobrevive. E essa interação vai fazer eu introjetar muita coisa do outro. Muita coisa do outro mesmo. Só que eu vou ter muita coisa que é minha. Então, com o tempo, eu vou viver o meu desejo. Então, quando Lacan disse que o desejo do homem é o desejo do outro, faz parte. A gente não vai se livrar de tudo isso. Mas eu posso bancar o meu desejo, sim. E eu mostro que eu sou um outro, sim. Então, a dificuldade que muitos têm em começar alguma coisa pode ser por isso também, né? Porque a pessoa, ela não quer perder, ela tem medo de arriscar perder, mas perder faz parte, gente. E perder o quê, Baracho? Perder a aprovação do outro. Então, há quem nem comece nada, nem arrumar uma gaveta do guarda-roupa, porque ela pode perder a aprovação do outro. O outro pode não gostar do modo que eu fiz a gaveta, né? Não pensar assim. Então, há quem fique ligado a esse desejo do outro mesmo, né? No fim das contas, gente, para alguns de nós, isso é mais forte, mas em todos nós isso existe, consciente ou inconscientemente. Se pudéssemos, né?
nós nem nasceríamos, né? Era bom ter ficado no útero mesmo, né? No útero eu só segui o movimento que estava fora de mim. No útero eu só recebia as coisas, né? Eu não tinha que fazer nada, mas quando nasceu tem que se virar, né? Então a gente busca ficar realmente dentro do útero mesmo, mas estamos fora já há um bom tempo, então não tem jeito, né? Viver é pôr-se a estar. Mas enfim, fato é que muitas pessoas têm dificuldade de começar alguma coisa na vida. E quando começa, tem a dificuldade de se manter nisso e terminar, que é outro assunto, não é o de hoje aqui, o terminar, tá? É o começar. Então muitas pessoas têm dificuldade de começar, e então não é só preguiça, então não é só uma questão de vagabundagem, tem isso também, mas não é a pauta de hoje aqui, mas a pessoa tem um conflito entre o medo e o desejo, é assumir riscos, é se expor ao olhar do outro, é enfrentar uma possibilidade de fracasso e de sucesso. Há quem tema dar certo. Recomendei agora há pouco o livro da Natália Souza, né? Medo de dar certo. Compre esse livro. Ó, não é merchandising não tô ganhando nada com isso, ela nem me conhece, tá? Quem sabe me conheça um dia, né? Mas o que significa, Baracho, essa paralisia de não começar as coisas que devem ser começadas, né? Bem, a angústia, o Lacan falava, né, que a angústia é um sinal de que o desejo está perto. O desejo, que eu tenho horror de sentir esse desejo, porque me movimenta para alguma coisa, eu quero ficar aqui, eu não quero errar, né? Mas já está aí. A angústia é um sinal de que o desejo está perto, está bem próximo, né? Mas a angústia paralisa a pessoa e ela não começa. Então a pessoa vai ficar sem referências, e a pessoa fica sem referências e aquela sensação de que perder é inevitável. Perder faz parte. Tem um livro que eu lembrei agora, da Judith Viorst, Judith, J-U-D-I-T-H, Viorst, V-I-O-R-S-T, Judith Viorst, Perdas Necessárias. Compra também esse... Hoje é o dia de comprar livro, né? Compra também esse livro, Perdas Necessárias. Esse livro eu conheci na faculdade de psicologia há uns 25 anos atrás, que a professora falou para ler. E vale a pena, pessoal. Na vida tem perdas que são necessárias para o nosso bem e para a nossa constituição. Vai pela Judith, tá? Ela falou isso. E ela tá certa, né? Quando o Freud falou do princípio do prazer e do princípio da realidade, é a mesma coisa. A vida tem perdas, mas perda não é só o fim do mundo. Perda necessária. Compra, tá bom? Então, ó, essa angústia faz a pessoa realmente, a paralisia, o não começar, significa angústia, e aquela mentalidade severa. Ah, perdão. Vamos lá, Paula. Judith com TH, Judith Viorst. Deixa eu ver se eu escrevo aqui. Vamos lá, né? Oh, meu Deus do céu. Viorst. Aqui, ó. Aí, Viorst. Judith com TH, tá? Judith Viorst. Perdas necessárias, né? A perda da infância, a perda do amiguinho da rua. De nada, que isso, querida? Eu que agradeço. A perda do amiguinho da rua, que você teve que mudar de cidade. A perda de um animalzinho, do pet. A perda. E se morrer velho, se ficar até velhão, é até a última perda, que é a da vida, tá bom? Muito bem. Então, a mentalidade severa, que na psicanálise é o superego, né? É aquela voz interna que quando você mais precisa de você, ela te detona, ela faz você ter medo. É aquela voz crítica severa. Antes de dar o primeiro passo, aquela voz vem e fala assim: não vai dar certo, não adianta tentar. Quem você pensa que é? Já tentou outra vez e você não conseguiu? Você é um porcaria, né? É o superego, a voz daqueles que cuidaram da gente. Não tô culpando aqui pai e mãe, que alguns ficam com essa implicância, né? Ai, tudo vai culpar o pai e a mãe. Não é culpar. Aconteceu, Eles também tiveram uma vida com seus traumas, enfim, então não estou culpando ninguém. Mas fato é que essas vozes vieram e detonaram a gente quando eu mais preciso de mim. Eu fico parado, eu travo, né? Porque aí eu posso, por começar, eu vou me destacar. Lembrei, destacar. Imagina, ó, pensa bem. Os meus dedinhos aqui são aqueles mourões
de uma cerca lá da chácara, mourões, e passa o arame farpado aqui, entre os dedos. Lembrou do sítio da vovó? Então cada dedo do baracho aqui é aquele mourão, e passa o farpado aqui. Isso aqui também chama estaca, porque está enfincado no chão aquele mourão, aquela estaca. Se eu fosse um cara muito forte, o incrível Hulk, né? E chegasse lá na chácara da vovó e pegasse um desses mourões e puxasse, arrancasse, eu estava destacando a estaca. Então, um deles eu puxei para fora. O destaque, em relação aos demais que estão aqui, estacados ainda, chama atenção, não chama? O destaque incomoda, o destaque chama atenção e o destaque incomoda. Esses aqui podem se incomodar. Família, por exemplo, né? Quem você pensa que é? Volta pra cá. E a pessoa volta a ser uma estaca. Já passou por isso, né? Eu já várias vezes, né? Então, aquela mentalidade que faz voltar a ser uma estaca. A pessoa sente que não merece avançar, aquela culpa neurótica, né? Culpa do quê? A pessoa nem sabe o que é culpada, né? Mas ela se sente culpada, muito autorreferente, tudo é por causa dela, de ruim principalmente, de bom não é, né? Se é ruim alguma coisa, a culpa é minha. Se é boa, eu não pego pra mim os louros. Eita, nós, né? Então, a pessoa vai ter uma defesa contra o seu próprio desejo. Falamos isso ontem, né? O neurótico, muitas vezes, ele vai ter horror ao próprio desejo, que o implica pra frente. O que ele faz, então? Ele vai, para se manter ignorante e afastado quanto ao próprio desejo, ele vai inventar um desejo e vai torná-lo impossível. Sempre vai ser aquele quase, aquele quase. É a pessoa que fala de um estágio de flerte, nunca vai pra cima de alguém para namorar. É aquele quase, aquele quase, aquele quase, né? E é complicado isso, né? Então a pessoa não começa, ela não se implica, ela não se responsabiliza pelo que poderia acontecer, então fica ali, né? Então eu admiro quem põe a cara para fora, errando ou acertando, tá? Então vai, né? Então, falamos agora há pouco que superar os pais não é questão de financeiramente, academicamente ser melhor que eles. É assumir o próprio desejo em relação aos pais com o desejo deles. É ser diferente, né? Então, é essa questão. E o que fazer, Baracho? Então tá, blá, 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 blá. O que a gente faz? Eu sou essa pessoa, Baracho, que tem dificuldade em começar. E, enfim, vou comprar o livro da Judite, vou comprar o da Natália, vou fazer uma compra logo aqui no site, que eu não vou falar aqui o nome, né? E vou comprar. Vai ter o 9 do 9 aí logo, enfim, né? Olha só, o que fazer, Baracho? Eu marquei algumas coisinhas aqui, tá? Até que isso eu uso, tá? Tem hora que vai um pouco mais fácil, porque eu procuro ser também o meu obstáculo, né? Eu não sou fácil comigo, né? Nós não somos fáceis conosco, né? Então olha só, primeira coisa, pode parecer óbvia, mas vai falar isso com alguém. Vai procurar ajuda. Não estou falando de terapia tão somente, tá? Vai buscar ajuda, vai falar com alguém. Porque essa questão de não admitir o fracasso, até eu resisto em procurar alguém. Porque procurar alguém, para alguns de nós, é um reconhecimento de um fracasso. Tá vendo? Se eu fosse bom, dava conta sozinho. Nós não somos bons em tudo. Então vai procurar ajuda sim. Vai procurar ajuda, vai procurar alguém para te ouvir. Comece com pequenos passos. Comece com pequenos passos. Se o teu caso é a gaveta que está lá feia, um tempão, vai arrumar a tua gaveta então. Essa semana aqui a gente fez um catadão aqui em casa, né? Tá tendo agora a campanha do agasalho. Eu mexi nas minhas coisas, minha esposa mexeu nas dela, meu filho mexeu nas dele. Daqui a pouco eu vou no mercado com a minha esposa, depois a gente vai num lugar aí para entregar as roupas. Deu um monte de sacola de barachaiada aqui. Então é isso aí. Comece com pequenos passos para romper com a paralisia, romper com o não começo. E assim, ó, aceite que começar vai implicar com a possibilidade de falhar, mas só falhando que eu vou corrigir a minha rota, só falhando que eu vou saber o que é o acertar. E não fique preocupado com a avaliação, que nem é dos outros muitas vezes, né? Eu que me avalio rigorosamente e projeto o meu olhar no olhar do outro. Baracho, tudo bem. Há quem fale merda pra mim. Sim, mas tem coisa que eu faço isso. Então vai começar então, né? Ó, o que é o meu desejo? E o que é o desejo do outro? Ó, isso aqui é sério, ó. Segura isso aqui, ó.
Muitas vezes eu estou paralisado e eu não começo alguma coisa em minha vida porque aquilo que eu estou tentando fazer, insistindo em fazer, alguns projetos que eu acho que tem que fazer, não são projetos autênticos. Como assim, Baracho? Eu estou forçando a barra. São projetos que não têm a ver conosco, mas eu faço para me mostrar para alguém. Eu faço para ser valorizado, para ser visto, mas aquilo não tem a ver comigo. E é verdade isso aí, tá? A gente pode estar insistindo em coisa que não tem a ver com a gente, mas eu fico fazendo. Aí volta a questão do desejo do outro. E coisa que é minha, eu deixo na gaveta guardado. Presta atenção nisso aí, tá? Tem hora que o negócio também emperra, porque o negócio não tem a ver comigo. É que nem o Baracho agora querer se meter, por exemplo, sei lá, a consertar o motor de um caminhão. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso, então não vou me meter com esse negócio, né? Eu vou pagar para quem sabe fazer, que já é um começar também, né? Eu lembro daquele personagem, quem é mais antigão, anos 80 aí, aquele personagem do Walter Lantz, que é o mesmo do Pica-Pau, né? Tinha aquela família Urso, que era o pai urso, a mãe urso e os filhos urso, né? Era o Charlie Urso. Lembra do Charlie Urso, quem é mais antigão? Aí a esposa do Charlie Urso falava assim: Charlie, a torneira tá quebrada, tem que chamar alguém para consertar. Charlie, tá o vidro quebrado em casa, tem que trocar o vidro. Charlie, o telhado está com avarias, chama alguém. Ele falava o quê? Não vou chamar, eu faço e eu economizo tantas pratas, lembra? Aí ele ia se meter a fazer, ele quebrava tudo, ele piorava a situação, e a esposa no final fazia assim e batia nele. Sempre era assim um desenho. Mas ali mostra uma verdade. O Charlie Urso era orgulhoso. Ele queria se meter em saber tudo e não sabia. Então vai procurar ajuda. Olha só, às vezes começar é eu contar com alguém que domina o que eu não sei. Mas é um começo. Não tem que ser eu toda vez. Também tem isso, tá? Então eu estou fazendo coisa que não é a ver comigo. Então é projetos que não são autênticos. Eu estou representando, eu estou sustentando um personagem que não sou eu. Não vai dar certo. Então, põe alguém que é do papel. Né? Não sou eu, né? Então tem coisa que não tem a ver com a gente, pessoal. Então, não começar alguma coisa ou não terminar não é necessariamente um fracasso, né? Absoluto, né? Mas faz parte da experiência humana. E há quem cresça muito rigoroso, né? Eu não posso errar, não posso falhar, eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para com isso, né? Olha uma frase que eu peguei aqui, ó, abre aspas. Não conseguir começar não é falha ou força de vontade, mas é uma expressão de conflitos internos. Como já falamos agora há pouco, né? Medo e desejo. Mas o inconsciente sempre fala, até no silêncio ou na paralisia. Então, o que você deixou de começar na sua vida por medo de falhar ou até por medo de dar certo? A questão é essa, né? Muitas vezes o medo de começar é o medo de dar certo. Quando eu inaugurei meu primeiro consultório, quem conhece a história vai ouvir de novo, né? Eu conto nas minhas aulas, nos cursos, esse meu fato, né? Meu primeiro consultório de psicologia e psicanálise, eu fiquei nele durante 11 anos. Quando eu comecei, eu aluguei uma sala num lugar que não tinha nenhum psicólogo. A maioria do pessoal que eu conheci da minha turma foi para o centro da cidade. Eu fui para a periferia, né? E lá abri o consultório. Aluguei uma sala, pintei, reformei, eu com a minha esposa. Quando eu vi a placa assim que eu coloquei lá em cima da parede com o meu nome, eu buguei. Tipo assim, não dá para voltar mais, né? Ricardo Baracho, telefone, marca uma sessão. O meu então terapeuta, analista, falou, ó, você tem que se autorizar, Baracho. Você tem que se autorizar. E eu fiquei bugado com aquilo. Porque agora tem que começar, né? Agora tem que ir. A placa tá para fora, a placa tá na parede, tem que ir. E dar certo significa eu ficar mais envolvido. É interessante, né? Eu quero ter sucesso, eu quero ter resultados, mas eu não quero me envolver, mesmo quando dá certo, mas faz parte isso. Mas isso vai ter a ver com os nossos conflitos. E vai ter a ver também o quanto que temos o desejo do outro introjetado em nós. Então se você é essa pessoa aí que não consegue começar, né?
você não é o único que passa por isso. Você não está sozinho nisso não, tá? Um monte de gente passa por isso também. Mas é possível sim. Então, resumindo aqui a ópera, procure observar essa questão, né? Até onde está o teu desejo e está o do outro nesse negócio? Ele é autêntico ou não é? E não fique encanado com o erro. O erro faz parte. E procure observar até onde está o que você projeta, o que é dos outros, ou é você mesmo que está pensando isso, tá? Então observe isso. Tem coisa que não é do outro. Tem coisa que eu estou pensando. É aquela necessidade grande de aprovação, de dar certo. Pare com isso. O ser desaprovado, o falhar faz parte também. Então, ó, leia o livro da Natália Souza, Medo de Dar Certo, e a Judith Viorst, Perdas Necessárias. Ok, pessoal? Comece. A vida tem a ver com isso, né? Lidar com o inesperado, lidar com o improvável. E o sujeito que se observa nesse nível é o sujeito que aceita o fato dele ter falta. Ele não é pleno. Então, é o desejo que movimenta a gente para a ação. Só o desejo faz eu reconhecer que tem uma falta. E a falta faz eu movimentar. Assusta o desejo? Assusta. Mas se eu não desejar, eu fico parado na vida. Então, movimente-se. Obrigado a você pelo seu carinho, pela sua presença. Se você perdeu o começo dessa live aqui, volta para ver o começo. E se você lembrou de alguém que tem dificuldades quanto a começar alguma coisa na vida, de modo crônico, recomende para ela esse conteúdo aqui desse seu servo. E eu só tenho a agradecer a você, tá bom? Beijo no coração. Um grande sábado para você aí, sabadaço de calor, toma água, se hidrate, ou de chuva, onde você mora, onde você mora, mas se cuide, ok? E amanhã temos um novo Desembaraxando. Domingão tem também Desembaraxando. Horário alternativo, depois eu falo que hora vai ser, tá bom? Ó, obrigado. Beijo e até o próximo Desembaraxando.